Está começando mais um Energia em Debate, o programa de entrevistas do Broadcast Energia. Eu sou Luciana Collet, editora, e hoje vamos falar sobre os mercados de energia pelo mundo e quais países podem ter lições para o Brasil. Mas antes, eu quero te convidar a deixar o seu like e se inscrever no canal. Toque no sininho para receber as notificações e poder acompanhar as nossas entrevistas exclusivas. Para este Energia em Debate, o nosso convidado é o João Carlos Melo, sócio-presidente da Timos Energia e também diretor-presidente do Segre Brasil, comunidade global colaborativa que visa promover o intercâmbio de conhecimento de sistemas de energia. Olá, João. Gostaria de iniciar agradecendo por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no Energia em Debate. Obrigado, Luciana. Estou aqui à disposição de vocês para todas as perguntas e debates que você acha interessante. João, você esteve recentemente no Segre Paris Session, né, que é um evento internacional dessa comunidade, acontece a cada 2 anos, e esse ano reuniu mais de 4.000 especialistas, pesquisadores, líderes do setor elétrico de mais de 100 países para discutir desafios, oportunidades do setor, o futuro do setor elétrico global, né? Queria te começar perguntando qual a principal lição a gente pode tirar desse encontro, como é que isso reverbera aqui para o Brasil. Ok, isso é importante, como você citou, a comunidade Segre é uma comunidade colaborativa em que a maior eh, a- ganho de todos os participantes é essa troca de experiência e aquilo que alguns já viveram, algumas coisas que outros já ainda não viveram. Então, são apreensões, angústias que a gente, um pouco, o pessoal técnico troca, né? Que é muito legal do que apenas ficar lendo relatório, né? Isso é você conversa com as pessoas, tem apresentações, enfim. É uma situação bem dinâmica e eu posso reportar para você que, evidentemente, o grande mote de todo o evento foi transição energética, né? Isso está ocorrendo não só no Brasil, como a gente espera, né? Mas também com mais intensidade na Europa e alguma intensidade também nos Estados Unidos e Ásia, enfim, em todos os países, né? Que a gente tem essa meta global de redução de emissões e isso é um debate, né? Então, redução de emissão é um estigma, um objetivo que a gente quer, porém, existem implicações no setor elétrico que isso que foi debatido, tá? Então, vários desses temas foram debatidos, como alcançar de forma mais intensa a questão da transição, quais são os riscos, quais são os grandes desafios, enfim, esse foi o ambiente da discussão, tá? Evidentemente, foram algumas questões muito técnicas de equipamentos e tal, mas tudo nesse contexto de que nós estamos mudando. E ao mudar, tem coisas novas. E só para fazer uma pequena história, mas a longa história, mais pequenininha, o Segredo nasceu em 1921 e que no qual eram engenheiros da Europa, né, que estavam ali percebendo mudanças no mundo, que era o novo setor elétrico mundial. Aquilo era uma novidade, né? Então, como encarar um setor elétrico novo? Como é que eu vou fazer transmissão entre países? Enfim, aquilo era tudo novidade, né? E a gente está dizendo o seguinte, olha, a transição também traz certas novidades, certas mudanças que a gente tem que entender como fazê-lo, tá? Então, é um pouco esse o grande mote. Não estamos mais em 1921, nós estamos em 2024, mas a grande cena por trás, assim, a grande cenário que estava por trás é a questão da transição energética. Essa foi uma discussão muito presente lá no evento, tá? E aqui o Brasil acaba se posicionando de uma maneira muito diferenciada, né? Marcante por sua matriz elétrica muito mais limpa do que a média global. E de que forma que o país contribui para essas discussões, né? Tendo essa matriz aí de muita hidrelétrica, mas também já bastante solar, bastante eólica, né? Com suas vantagens e também seus desafios aí, né? Perfeito. Não, o que acontece? Se a gente percebe todos os países que estão em transição, em mudança, né? A gente percebe que o Brasil já está algum tempo na frente, tá? Porque nosso setor elétrico em si,
ele 85% em capacidade é renovável. Em alguns anos que eu tenho bastante água, como foi ano passado, 93, 95% de emissão zero carbono, tá? Então, ou seja, eu sou uma matriz bem limpa, coisas que outros setores mundiais de setor elétrico não são, tá? Então, de alguma forma, a gente tem uma vantagem de aprendizados que a gente teve, a gente passa para o pessoal, tá? Mas, evidentemente, essa qualidade, essa intensidade hidrelétrica que nós temos, nenhum outro tem, tá? Então, é meio que a gente está falando, olha, a hidrelétrica é ótimo, 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 e para você ver, a Europa realmente tem as hidrelétricas lá, mas coisas pequenininhas, tal, tal, e a grande percepção deles agora é valorizar as hidrelétricas que têm. Mesmo pequenininhas, estão tentando tirar o máximo agora das hidrelétricas, porque elas são flexíveis, são renováveis, eu tenho uso múltiplo da água, enfim, uma série de transformações estão ocorrendo em cima das hidrelétricas deles, pequenininhas, tá? E aqui vai ter que ocorrer em cima das nossas também. Então, nesse contexto maior de transição energética, a hidrelétrica é um vetor muito importante, tá? E a gente já tem isso aqui e já tem um domínio grande do tema, tá? Então, por trás disso tudo, essa introdução que eu fiz, eu queria é, pontuar para você que grande a lição que a gente teve desse evento é a discussão de a matriz está mudando, eu vou ter que aprender um pouco mais com essa matriz, tá? Ah, no nosso caso, a inserção de renováveis, né? A gente era antes só hidrelétrica e térmica, agora tem a inserção de renováveis, que tem uma intensidade muito grande, seja solar sistêmica, solar na GD, as eólicas, enfim, uma característica bem diferente e, no nosso caso, com uma concentração grande no Nordeste. Então, são diferenças que a gente percebe, mas por trás disso tudo como é que o que eu digo, lá em 1921, quando o setor elétrico existia, tinha desafios específicos, né? E o sistema provavelmente foi desenhado para aquela era, né? Agora, a nova era, eu tenho máquinas diferentes, é, intensidade diferente de produção, intermitência, tudo isso que a gente já sabe é uma novidade para nós. Então, capturar esses novos sentimentos é muito importante num evento como esse. Então, isso foi muito discutido, tá? E a gente sabe que o nosso operador, o ONS, de forma brilhante, toca a nossa operação, mas a operação hoje é muito mais complicada do que foi algum tempo atrás, né? Então, e lá também, tá? Lá também você percebe todos falando exatamente isso, como é que eu posiciono, tal. Evidentemente, lá na Europa, os Estados Unidos tem mais operações de mercado que tentam se adequar a essas novas necessidades da matriz, tá? Aqui a gente ainda tem a gente pela vantagem de ser muito hidrelétrico, a gente custa se mexer, tá? Então, os novos produtos que eles têm lá para fazer valorização de segurança, porque não basta ser só transição energética com carbono zero, tem que ter segurança também, né? Que senão eu não consigo ter uma operação adequada. Então, tudo isso começa a surgir novidades lá no setor elétrico mundial e é um aprendizado para nós, tá? Não que eu E vou agora, beber exatamente a mesma coisa, mas é um aprendizado. Por favor, eu Sá. ia aproveitar, porque justamente a gente está num período que vê essa dependência, de certa forma, da hidrelétrica, né? As hidrelétricas, o ano está muito seco, o reservatório das hidrelétricas já esteve pior, mas também já esteve muito melhor. Agora, né, uma segurança um pouquinho mais baixa, isso se reflete em preço, isso está cada vez mais na preocupação de todo brasileiro, né? Esse assunto avançou para além das fronteiras de setor elétrico, até por conta de acionamento de bandeira. E aí, aproveitando um pouco dessa discussão, seria já o momento aproveitar essa. A gente ainda não pode falar que é uma crise, mas assim, esse momento de maior preocupação, né, com abastecimento, com o nível dos reservatórios. Existe algum mecanismo que é adotado fora do país que poderia ser adotado, se aproveitar para adotar nesse momento em que a gente atravessa aí de maior desafio de Sim, sim. operação? Perfeito. Da mesma forma como eu
posicionei para você, o fato da matriz estar mudando é uma percepção nova e todos como é que vão se adequar a esse novo ambiente de matriz muito renovável, né? E isso também se percebeu uma outra variável que está muito importante agora, que é mudanças climáticas e variações extremas, né? Então, na Europa, por exemplo, preocupação imensa com ondas de calor, tá? Coisas que eram novidade, mas agora ondas de calor intensas que ficam muito tempo e não se percebia isso antes nas estatísticas usuais de clima da Europa. E nem nos Estados Unidos também alguns episódios de intensidade grande de calor e, se não me engano, há 2 anos atrás, acho que fevereiro de 22, fevereiro de 22, neve no Texas, né? Então, são coisas assim, não é só calor, não, tem frio também. Então, são percepções de mudanças climáticas mais extremas que estão levando também a se perceber, porque eu preciso de outras ferramentas além daquelas tradicionais que eu tenho, né? Como é que eu vou enfrentar esses episódios, tá? A resposta não é única, né? O que a gente está percebendo é que a gente, Brasil, até sempre viveu muito da estatística passada, quer dizer, a natureza é a mesma, né, desde que a gente foi criado, né? Então, ela vai se repetir de forma recorrente, tal, mas isso talvez agora não esteja sendo tão a verdade, tá? As estatísticas existem, tal, mas eu, por exemplo, eu estava até o ano passado tranquilíssimo com a água, estou com o reservatório cheio, maravilhoso, e agora eu enfrento um ano com o pior cenário de hidrologia que eu já passei em toda a minha estatística. Isso ocorreu também em 21. Quer dizer, como é que uma recorrência tão rápida assim de ocorrer essas mudanças? Então, eu não tenho estatística igual para trás, né? Então, a gente está perdendo um pouco da qualidade de se proteger dessas situações. Então, eu vou ter que ser mais conservador. Mais conservador significa tomar medidas preventivas que algum vai falar, mas isso é caro, é muito mais caro, não sei o quê, mas é melhor do que sofrer com a questão da falta, né? Então, Luciana, para ser bem sintético, isso é uma questão, mudança da matriz, vis-à-vis, como me adequar às mudanças climáticas, é uma percepção forte mundial, tá? E a preocupação é como é que eu vou, dentro desse ambiente de transição energética, como é que eu vou me adequar nessa segurança que eu estou ficando mais inseguro, assim, nesse momento, pelas mudanças climáticas e mudanças da matriz. Então, tem mecanismos de mercado, por exemplo, mundo afora, tem o que o Brasil implantou aqui em 21, que é o chamado mercado de capacidade. No fundo, é um mercado de confiabilidade. Quem oferece esse mercado de confiabilidade, capacidade, são as usinas despacháveis, que são as térmicas e as hidrelétricas, no nosso caso, e lá, como não tem muita hidrelétrica, são as térmicas, tá? Uhum. Evidentemente, uma conotação diferente do que era antigamente. Quer dizer, no fundo, se eu estou na transição energética, eu falar de térmica para me segurar pode parecer um absurdo, mas não é. Tá? No fundo, é para me gerar a confiabilidade que eu mereço naqueles momentos piores. Né? Então, eu estou me enfrentando, eu estou me pressupondo que eu tenho que ter todas as armas para me enfrentar piores situações extremas climáticas. Né? Então, a térmica fica lá esperando para ser acionada. E se não for acionada, eu estou pagando lá vou falar um termo que pode parecer chulo, mas não é a mesada para ela ficar parada lá enquanto eu não uso. O dia que eu usar, se eu precisar, eu vou usar. Mas o que eu não posso é não ter essas ferramentas na mão. Então, o mercado mundial já percebeu isso e tem se posicionado assim, tá? E, evidentemente, isso aconteceu em Austrália, está acontecendo essa semana na Califórnia, tá? A Califórnia está com aviso de risco de falta de atendimento da curva de carga por causa das solares, por causa de uma opção de coisas lá, e, de alguma forma, estão se protegendo, dizendo assim, olha, fiquem ligados que eu posso ter que cortar a carga dos senhores, eu posso ter que fazer isso. Então, já mostrou um aviso, estou falando de Califórnia,
que é diferente, lá os Estados Unidos americanos têm cada uma particularidade, mas só para dizer assim, isso não está acontecendo só conosco, acontece lá com Sim. outras características, mas também estão sendo pegos de surpresas com a nossa mãe natureza, que está dando a sua reação, e a gente está, de alguma forma, Luciana, tentando se proteger com todas as ferramentas de mercado que eu possa, evidentemente, buscando não encarecer ainda mais nossas tarifas e preços, né? E aqui tem uma discussão, né? O setor espera há muito tempo, há alguns meses já, o governo dá o comando definitivo, por exemplo, de um leilão de capacidade, né? Estava inclusive marcado pelo próprio governo para agosto. Fala-se em segundo semestre, mas também tem gente que já não acredita mais que haja prazo suficiente. Tem um outro mecanismo que você não falou, mas vou falar aqui, que a gente vê que outros países adotam e que também é relevante para esse momento de enfrentar aí as oscilações, que é a resposta da demanda. Também tem tido um movimento ali Sim, sim. governamental, regulatório, de conseguir Perfeito. fazer com que isso se efetive. E aí a minha pergunta, a gente é mais moroso do que os outros mercados para tomar as decisões? Ou se enfrenta, ou tem uma particularidade que torna o Brasil mais difícil de tomar esse tipo de iniciativa? Por quê? Porque o nosso sistema, eu vou falar uma coisa, que ele é mais robusto que os demais, tá? Que eu tenho hidrelétrica, eu tenho térmica, e eu aguento mais pancada que os outros, tá? E apesar da nossa dependência da hidrologia, como eu falei. Então, a gente meio que está mal acostumado com um sistema muito robusto, mas ele está sendo provocado por várias situações de dificuldade, como eu falei, uma seca forte em 21 e agora uma nova em 24. Então, a gente meio que está mal acostumado que, pô, a gente tem uma matriz super robusta que enfrenta tudo e, de alguma forma, eu não vou precisar me preocupar com esses detalhes aí que os outros estão se preocupando, mas agora bateu na porta e estou precisando. Resposta à demanda, como você falou, é uma das variáveis que se considera, tá? Como eu falei, teve episódios, por exemplo, na Califórnia, não agora nesse caso que está acontecendo, mas casos anteriores, e que eu contei com a resposta à demanda, mandei cortar a demanda quando precisava e não teve resposta. Então, o operador meio que ficou de braço amarrado, não sabe, não podia fazer, ele cortou a revelia de todo mundo, tá? Então, de alguma forma, é um mercado voluntário, se oferece, mas, de alguma forma, ele tem que responder ao que o operador pede, né? Então, eh, agora, voltando nesse comunicado que foi feito pelo ONS da Califórnia, que é o CAISO, ele mandou um comunicado, olha, a situação está complicada, tal. Senhores, os senhores que ofereceram a resposta à demanda, fiquem atentos, que quando eu mandar, vai ter que fazer. Meio assim, olha, agora não é brincadeira mais, viu? Estou aqui facilitando o entendimento, mas é isso, quer dizer. Então, e a Califórnia é pior, que a Califórnia desmobilizou todas as térmicas, então ela não tem mais nenhuma saída, a não ser cortar a carga mesmo, a revelia do consumidor. Então, é, aí você pergunta, mas a gente é muito moroso, fica numa discussão eterna. Sim, fica numa discussão muito grande, até porque é o caso que eu te falei, a gente é tão robusto que aí aquele cara, na minha casa não vai acontecer nunca isso, acontece, tá? Tem acontecido com frequência. Então, o negócio do mercado de capacidade, eu tenho uma resposta muito fácil, né? Por que a apreensão com o mercado de capacidade? Porque eu tenho um parque térmico que está próximo de desmobilizar um número grande de térmicas. Eu vou te falar um número assim redondo, 12 GB vão sair até 2028, tá? Por que vão sair? Porque vão estar sem contrato. E térmica sem contratos, ela não fica merchan. Ela não pode ficar esperando que não vai chover, vai chover. Então, é uma incerteza muito grande para o investidor térmico. Então, ele tem custo fixo, tem uma série de coisas. Então, o mercado de capacidade veio exatamente para atender esse tipo de situação. Quer dizer, eu pago uma receita fixa para você ficar parado, tal, e quando precisar eu vou te usar, tá? Então, isso eu vou daqui a 28 eu vou perder 12 gigas, eu vou ficar sem esse instrumento na minha mão, tá? Até meu filho sabe fazer a conta dizendo assim, olha, se eu vou perder 12 gigas e estou usando até hoje 12 gigas, vai me fazer falta lá em 28. Então, eu tenho que implantar alguma coisa rápida para fazer isso, um processo competitivo
claro, com a preocupação com a questão de tarifa, preço, tal, tal, mas eu tenho que implementar. Então, acho que a gente fica numa discussão muito etérea por causa dessa confiança que a minha matriz resiste a tudo. Mas daqui a pouco eu vou ficar sem armas, tá? Os 12 GB vão embora e o processo de resposta à demanda no Brasil não é algo muito habitual. Então, tem ferramentas que eu vou contar que às vezes pode ser que não existam mais, né? Então, eu tenho que decidir isso logo. Então, eu acho que já devia ter sido feito esse negócio de leilão de capacidade, tá? E aí, isso abre espaço para uma segunda pergunta, né? O Brasil tem se colocado, tanto o governo quanto até a iniciativa privada, como um potencial, uma potencial geografia para as empresas se instalarem aqui, aquelas que estão preocupadas com descarbonização de suas cadeias produtivas, Hum. aproveitando que nossa energia é renovável, é verde, é abundante, ou o sistema é robusto, né? É o chamado power shoring. E o fato enfim, de se estar vendo essas dificuldades, né, de se ter esses desafios crescentes operacionais diante das Sim. mudanças climáticas, isso pode afastar uma efetiva decisão de vir ao Brasil e se aproveitar dessa energia verde mais barata e É, confiável? você colocou muito bem, Luciana. Isso é uma preocupação. O Brasil é um celeiro bem legal para energia renovável. Isso já ficou provado aí com o levantamento aí de renováveis que supera a capacidade que eu tenho instalada. Eu tenho um pipeline de projetos renováveis imenso, né? Agora falta o quê? Falta carga para atender esse mercado, né? Então, esses projetos estão aí esperando carga nova. E o que você falou é verdade, os países percebem que o Brasil é um imenso celeiro de renováveis e pode atender essa prerrogativa da questão ESG, que é renováveis como uma nova tendência de consumo, tá? Agora, eu não posso falar isso tudo e falar assim, mas eu tenho crises energéticas de vez em quando. Não, isso tudo é bacana, mas eles querem ter a segurança também de provimento de fornecimento. Então, de alguma forma, é isso que a gente às vezes é muito moroso, a gente está mal acostumado, tá? E olhando para frente, como eu te falei, mudanças climáticas extremas, efeitos climáticos que não estavam previstos na estatística, minha matriz está mudando. Então, eu tenho que me precaver de forma antecipada para dizer assim, olha, mundo, também sou seguro, tá? Eu sou racionamento, não existe um país que tenha feito, tá? A gente é que faz racionamento de energia, Já tá? fez. É, por causa que a água é uma coisa importante nossa, e a água às vezes não vem, né? Com aquela previsão que a gente esperava. Então, é isso, eu tenho que mostrar que eu tenho uma segurança acima do natural, porque eu tenho as hidrelétricas, eu tenho algum perfil térmico razoável e também as renováveis para me atender. Então, isso, eu tenho que mostrar essa foto para novos investidores que venham ao Brasil, sejam eles para fazer mobilidade, sejam eles para fazer data center, sejam eles para fazer hidrogênio e todas essas novidades de eletrificação, transformar o aço verde. Então, tudo isso é uma tendência natural que eu tenho aí nos novos caminhos aí do Brasil e carga nova que eu estou precisando para atender minhas renováveis. Então, tudo isso é uma junção muito positiva, mas isso que você falou, eu tenho que dar sinais que eu sou seguro e isso é uma crise passageira, vamos dizer assim, eu imitando uma, uma músicas antigas, crises passageiras, mas eu acho que é. Agora, eu tenho que me precaver isso, eu tenho que ter com todas as armas na mão, como você falou. A gente, às vezes, fica discutindo, moroso demais, como toma decisão e depois a gente ajeita da melhor forma possível. Mas não tomar decisão também é ruim. Tem uma outra decisão que se espera que o governo tome logo, que é de abertura de mercado, né? Recentemente, né, esse ano passou a valer a abertura do mercado, o mercado livre de energia, em que o consumidor Perfeito. escolhe o seu fornecedor para todos os consumidores da alta tensão, mas a grande virada nesse mercado é quando for possível o consumidor da baixa tensão também, o residencial comercial pequeno, Aham. também aderir, né, ao mercado livre. E nesse sentido, como é que a gente observa
o desenvolvimento dos outros mercados, o que a gente poderia, né, que o Brasil e o governo brasileiro poderiam se inspirar em outros mercados para trazer para cá e permitir efetivamente essa abertura. Tá, legal. Boa pergunta. E eu vou repetir um negócio que eu sempre falo, eu conheço bem o tema, porque o primeiro consumidor livre do Brasil foi nós que brigamos, tá? Lá em 98, imagina. E, enfim, foi uma lição aprendida com todas as dificuldades, tem uma discussão, às vezes, política em relação a essa temática, né? Mas, no fundo, a Europa, desde 2007, a Europa no mercado comum europeu, tá? Um acordo, um pacto entre os, os países que participam, e a partir de 2007 todo mundo é livre. Quer dizer, todo mundo é elegível a ser livre. Não significa que ele vai exercer essa opção, tá? E alguns países, até como Portugal, obrigaram a todos virarem livres, tá? E aí, isso até reverteu depois, que isso não foi uma boa saída. Só dizer, são coisas diferentes que estão acontecendo. Por exemplo, eu vou obrigar todo mundo a ser livre. Não deu muito certo em Portugal. Então, é uma lição aprendida que, às vezes, melhor cada um decidir se quer ser livre, por que, com quem vai ser. Enfim, a liberdade é uma tônica importante para o consumidor, que hoje, eu vou repetir uma palavra que todo mundo fala, que ele está muito empoderado. O que é ser empoderado? Eu hoje tenho tecnologias que eu boto solar na minha casa, no meu telhado, eu posso depois comprar bateria. Então, tem uma série de novidades tecnológicas que daqui a pouco fala assim, para que eu preciso da distribuidora, né? Então, enfim, então, claro que isso é uma situação extrema que eu estou falando aqui, mas o consumidor ele está realmente empoderado. Então, ele tem a sua liberdade de escolha da melhor forma possível, se ele quer ser ESG, se ele quer ser economicamente mais competitivo. Então, tem todas essas. Então, esse retrato a gente percebe muito na Europa e Estados Unidos, em alguns estados, né? Porque os Estados americanos são diversos em termos de regulação, né? Mas, basicamente, a opção é sim do consumidor. E, como eu falei, nada melhor, porque agora ele está mais empoderado ainda. Antigamente, eu ficava dependendo dos outros, agora eu posso me mexer sozinho. Mas, de alguma forma, o aprendizado, a gente até teve nesse evento lá em Paris, é, um workshop só sobre mercados, né? E chamamos mercados que mais ou menos tem um que está muito já estabilizado, que é os mercados escandinavos, né? Que é a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, que foram nossos primeiros mercados lá, junto com a Inglaterra, né? E foram aqueles mercados que promoveram a abertura e tal. E eles já estão de certa forma, consolidados, estão rodando bem, tá? Com vários produtos, mas isso parece que é tudo tranquilo, mas não é não. Quer dizer, cada dia o mercado inventa novidades, inventa produtos novos, é, te vende gás junto com energia elétrica, vende televisão a cabo, enfim, uma série de coisas novas que a gente ainda não passou por isso, tá? Então a gente percebe lá que essa chegada no varejo, ela é muito dinâmica e abre espaço para uma série de novas negócios, né? Negócios dos mais diversos, tá? Para atender a mim, que sou consumidor, e o cliente é o rei, né? Então é isso que é importante. Então isso é uma conotação que a gente percebeu em vários mercados, que a consolidação indo para produtos muito mais sofisticados e muito mais plurais, né, assim, de forma geral, né? Agora, evidentemente, a gente não passou por isso ainda, né? Eu estou dizendo que estou compreendendo como é que estão sendo. E a gente teve também nesse workshop alguns mercados que estão relativamente parecidos com os nossos na abertura gradual. Por exemplo, Rússia, tá? A Israel, tá? E a Austrália, que também é um mercado já consolidado, como a Noruega e Dinamarca, e Suécia, os países escandinavos. Então, a gente teve a Austrália e Escandinávia e outros países como Israel e Rússia que estão num processo muito parecido conosco, fazendo abertura mais ampla agora, tá? Então, aí você percebe as dificuldades de cada um. Israel, não dá nem para comparar, que Israel é um país que grande Ano, parte né? é deserto, não tem água, enfim, tem particularidades, né? A Rússia, imensa também, particularidades muito diversas, né? E aqui nós com as nossas, que cada vez mais tá. Mas o mote é
vamos todos abrir, porque dar a liberdade ao consumidor é o que mais está na nova onda, porque ele, se a gente não der essa liberdade, ele vai se libertar da forma que ele achar que deve, tá? Então, eu, como vendedor de energia, dono de rede, eu quero que isso aconteça de forma gradualmente organizada, porque se não for organizada, vai ser cada um por si, e aí não pensa que é brincadeira, não, porque já se fala em comunidades isoladas, em que todo mundo roda com bateria, com solar, assim, eu faço um condomínio isolado, enfim, parece que é coisa futurosa. Faz o seu próprio sistema em vez de estar Isso, interligado, que é uma vantagem, isso, né, do isso. Brasil. Então, a gente E está. você acha que dá para quando seria possível, na tua opinião, assim, o que que é um prazo de abertura viável, efetivamente? Para nós, mercado brasileiro, eu acho que tinha uma tendência na última portaria do ministro do governo Bolsonaro, isso foi em 22, né? No qual se imaginava um cronograma de abertura, tá? E aquele cronograma me parecia razoavelmente com prazos e volumes adequados. Digo isso porque já foi feita a primeira tranche, que foi a abertura de toda a classe A, é o que a gente está passando hoje, né? E os demais estavam previstos para 26, se não me engano, em 28, né? E no 28 seria abertura para quase todo o mercado, com algumas exceções, que é mercado rural, enfim. Mas eu passaria da situação de hoje, né, que eu falo para 200 mil clientes, a segunda tranche, que era em 2026, eu passaria para 7 milhões de clientes, até que eu chegava em 2028 para 70 milhões de clientes, que é uma situação bem diferente da que a gente tem hoje. Então, é um crescimento muito grande, né? Isso é um varejo mesmo. E a gradação disso, eu acho que estava adequada nesse prazo, tá? Mas isso foi uma projeção feita em 2022. Isso, Estamos em 2024, não teve esse comando, talvez não tenha tido a preparação necessária para que o isso. comando seja feito agora, efetivo. Ou Para ser, haveria ainda a chance de abrir em é, 2026 e sem problemas, digamos assim, né? basicamente, e isso é uma preocupação que teve em todos os outros mercados também, tá? É que os menos, por exemplo, na minha casa eu sou residencial, eu sou o primeiro a ser livre, sei tudo, né? Mas não nem todo mundo é igual a mim, né? Igual a você, né, Luciana, que sabe tudo, né? De energia. Então, a gente vai ter que ter uma campanha de marketing institucional muito forte, dizendo o seguinte, olha, senhores consumidores, você estava acostumado com aquela realidade, agora tem uma realidade nova, que é boa para você, muito parecida com a abertura das telecomunicações, que tem competição, porém, eu tenho conotações tais, tais, tais. Então, eu vou ter que fazer a campanha de marketing institucional no que eu estou fazendo para, de certa forma, instruir os consumidores residenciais, tá? E, além do que, sendo bem sincero, algumas pessoas podem pagar contas mais altas, outras não podem pagar contas mais altas. Tem que tomar a cautela necessária. E, sendo bem sincero, a gente percebe isso na população não tão privilegiada, que eles são mais trabalham com o celular, tá? Eles sabem tudo que tem a linha mais barata, tal, tal. Então a gente espera que isso aconteça também na energia elétrica. Porém, mas tem que dar um aprendizado para isso. Então, o tempo maior é para esse trabalho de São, manifestação né? e marketing, talvez institucional, do que vai mudar para que todos estejam preparados para esse novo mundo, né? E isso foi a preocupação em outros mercados também, tá? Evidentemente, são países mais envolvidos que o nosso, tal. A gente tem uma muito heterogêneo em termos de poder de consumo e regional, né? Mudança, que a gente vai ter que ter um trabalho maior. Então, talvez o tempo necessário para essa, vamos dizer, criação dessa massa de conhecimento ainda não seja suficiente agora, no primeiro momento, digamos até 28, que a gente perdeu algum tempo aí para isso. Mas isso também eu entendo que é uma atribuição do poder concedente e da ANEEL, como braço do poder concedente, como regulador, de fazer esse formativo. Mas se é para fazer logo, tem que fazer logo para a gente poder abrir lá na frente, para ter para a população bem instruída para tal. Mas eu posso fazer em tranches
intermediárias, tá? E quem tem um impacto maior sobre isso são os distribuidores, que hoje têm os consumidores dentro da sua área de concessão, são consumidores cativos. Então, quem vai ter uma adaptação maior a ser feita são as distribuidoras. E esse é um tempo que a gente acha que entende que é adequado, mas tem que tomar medidas legais, tem medidas de lei que precisam ocorrer, tá? Que a gente está pensando demais e não está fazendo, né? Então, Fazendo como a gente falou antes, também para outras frentes de trabalho necessárias, exatamente. né? Então, como você falou, eu perdi algum tempo, eu acho que ainda dá para você recuperar esse tempo, não fazendo uma abertura ampla, gradual, assim, fazer alguma coisa mais gradual do que um negócio tudo muito amplo de uma hora para outra. Mas essa é uma tendência mundial, tá? E a preocupação que eu disse com o mercado em si, o consumidor, na minha casa, eu tenho que ser instruído o que eu tenho que fazer, como fazer e tal. E, basicamente, isso é um aprendizado que a gente tem de outros mercados. Vai surgir produtos do mais diversos, tá? Então, quem vai vender gás para mim, quem vai me dar um ursinho no posto para virar ursinho de pelúcia, né? Isso a gente vê em alguns Vem em lugares, outros mercados. no mercado. João, a gente tem que terminar aqui o Energia em Debate de hoje, está terminando. Eu te agradeceria, porque eu ficaria mais alguns minutos Tá? aí discutindo o mercado e o setor elétrico e os desafios, as oportunidades, mas fica para uma próxima. Eu te agradeço e agradeço também a quem assistiu até aqui. Nos siga nas redes sociais e nas próximas entrevistas. Obrigada. Obrigado, Luciana. O prazer foi meu, tá? Pode contar conosco. Muito obrigado.